Bom dia a todos. Vamos, se vocês puderem ir passando os vídeos, que aí para mim é melhor, tá? Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Claudilene Zanardi, sou fonoaudióloga. Aí tá, eu atuo como fonoaudiologia sistêmica integrada. E o que seria isso, né? É porque diante dos pacientes que me chegam, eu vi a necessidade de estar aperfeiçoando mais nas questões das feridas das pessoas. E o que causa o problema de comunicação? Muitas das vezes são traumas que já vêm de gerações em gerações. E aqui eu vou trazer um pouquinho, aproveitando o mês que a gente comemora aí o aleitamento materno e também o Dia dos Pais, nós vamos falar um pouquinho dessa relação da nutrição da mãe e o pai. Quanto os pais influenciam na vida do feto, do bebê. Então, vai começar com o vídeo. Você podia colocar o vídeo depois das figurinhas, por gentileza, dos bebezinhos? Então, aqui vai ser gestação, nutrição e paternidade, né, que vai ser o tema. Acho que ali aparece, não? Aqui é um texto que vou ler para vocês. Vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Bem através de vós, mas não de vós. E, embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vosso pensamento, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Próximo. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora como os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados, como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito, e vós estica com toda a sua força, para que suas flechas projetem rápidas e para longe, que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria. Pois assim como ele ama a flecha que voa, também ama o arco que permanece estável. É de Gilbran Callen Gilbran. É um poeta, é uma poesia que eu acho que ela tem muito a ver com o que nós vamos falar aqui. Por isso que eu as trouxe para vocês. E qual que é os desafios, né, da maternidade e da paternidade? Nós vamos falar um pouquinho agora sobre isso. Falar brevemente, né, que nós temos aqui pouco tempo. Ser mãe é olhar para o maior, que é a vida. Gerar é a maior força criadora primitiva. Por que ser mãe é a maior força? Porque é a criação divina, né? Ela está trazendo a vida. Então, Deus nos dá essa graça de trazer a vida. Através dele, né, ele nos usa como instrumento. E o pai não deixa de ter esse papel também, porque ele também é a coparticipação dessa vida. E ele tem um papel fundamental na vida desse ser. Deixa eu acompanhar por aqui, senão eu vou ficar... Só um minutinho que eu já... Aqui. Então, nós vamos falar um pouquinho dessa... dentro da teoria da constelação sistêmica, segundo Bert Helling, 80% das pessoas que buscam terapia têm problemas com a mãe
E a cura acontece quando se conecta com a mãe. Por que isso? Porque ela é a nutrição. É através da mãe que vem a vida. Então, quando a pessoa tem alguma questão com a mãe, ela tem alguns bloqueios nessa vida, na comunicação, na parte de saúde, no fluir da vida. É quando o amor não flui no ser. Então, é muito importante essa relação ser saudável com a mãe. E aí, quando a mãe doa essa vida, ela não pode acrescentar nada e nem tirar dela. Do jeito que ela veio, ela vai. Por quê? Quando o bebê chega no ventre da mãe, ele é um ser divino. Então, você vê que o bebê tem aquela pureza, que quando nós vemos ele, a gente sente aquela harmonia naquela vida. Todo mundo gosta de ver um bebezinho, pegar um bebezinho. É a centelha divina expressada ali no ser humano. Então, todo bebê ele chega puro, inocente. E aí não tem como você tirar o que ele já veio, já vem dele, independente do que tenha malformação ou não. Esse ser, ele é divino. E ele veio para nos ensinar algo. E para nós passarmos algo de nós para ele. Porque é uma troca ali também. Não é só os pais que ensinam os filhos. Os pais aprendem muito com os filhos. E aqui eu trouxe, próximo, por favor, uma imagem. Primeiro, lá em cima, eu tinha colocado da semente, né? Acabei não falando. Por quê? Aquela sementinha. Volta um, por gentileza. Quando você planta uma sementinha de alguma vegetação ou algum produto, para que essa sementinha cresça forte, saudável, para que esse alimento ele nos forneça toda a energia vital que ele tem dentro dele, você precisa primeiro preparar essa terra. E como que você vai preparar? Você vai ver se os nutrientes estão adequados para essa terra. Você vai lá, prepara, você vê que os agricultores, eles preparam essa terra, cultivam para todo, e quando tem muita plantação, tem que repor alguns nutrientes na terra. E aí você planta, e na hora que planta, você vai acompanhar essa plantação, regando e cuidando, ver se não tem nada árvore daninha, porque alguma coisa faltou ali, e você vai preparar isso. E esse alimento vai crescendo com força e vitalidade para nos trazer essa nutrição física e também anímica e espiritual. Porque quando você nutre o físico, você não está nutrindo só o físico. Todo aquele cuidado que você teve desde a plantação, então, quando o alimento chega à nossa mesa, você tem que olhar para toda a cadeia dele, desde quem plantou até a hora que ele chegou ali na sua mesa. Porque todas as impressões que as pessoas colocaram ali, o amor, a dedicação, o carinho, também vai estar depositado naquele alimento que você vai ingerir. E assim é com a vida. Pode passar, por gentileza? Assim é com o bebê. Então, na hora que eu demonstro aí essa imagem, você vê ele lá bem, só a célula lá. Na hora que ele vai e o óvulo ele fecunda com o esperma, aí ele vai vir o zigoto e vai penetrar nesse útero. A partir disso, já vai 2 semanas para ele estar virando um embriãozinho. Então, vai ter o zigoto, depois o embrião. E esse embrião ele vai se desenvolvendo. Ele vai se desenvolvendo até a 10ª semana. Ou seja, 2 meses e meio para esse embriãozinho virar um feto. Então, a partir de 2 meses e meio que virou o feto. Então, essa é a diferença da nomenclatura. Então, desde a célula lá, que a mãe já tem essa célula quando ela nasce, ou seja, quando a mamãe, ou a vovó, está grávida, você já está carregando todas as emoções que essa avó passou na gestação. Porque a avó está passando para a mamãe e a mamãe está passando para os filhos posteriores que ela vai ter.
Porque já existe, a mulher já nasce com os óvulos prontos. O homem ele vai produzir a vida toda, a mulher já tem os óvulos limitados. Ou seja, esses óvulos já estão lá na mãe, dentro da barriga da avó. Então, tudo o que a vovó passou vai passar para a mamãe e a mamãe vai passar para os filhos. Isso tanto o homem como a mulher, porque ele, sendo homem, ele vai passar 50% dele para esse bebê. Então, todas essas emoções, essa carga, tanto física, emocional, espiritual, vai para esse bebê. E hoje já se provou, a ciência provou, que tem as memórias celulares. E essas memórias celulares, elas carregam não só questões genéticas, de patologias, ela carrega também essas questões emocionais. Então, você vai acabar repetindo um padrão que veio lá do bisavô, do vô, da mãe, do pai. Às vezes o pai não teve, mas o vô teve, e o filho vem honrando esse vô, repetindo aquele padrão do vô. E como acontece isso? Então, aí tem um bebê, né? O bebezinho, ele vai se formando. E onde que entra o pai nisso, né? Quando a mãe vai engravidar, eu falei ali da nutrição, da sementinha, é muito importante, se esse bebê for programado, você já vê a parte de nutrição antes. Preparar esse corpo, assim como o agricultor prepara a terra, os pais precisam preparar esse corpinho para gerar uma vida. Porque ali ele precisa estar com os nutrientes certos. A mãe tem que estar fazendo um exame para ver se ela está saudável fisicamente, se está faltando algum nutriente. Ela precisa se limpar de todas as impressões negativas ao seu entorno. Porque tudo isso que advém antes da gestação vai passar para o bebê. Ou seja, aquilo que eu falei na palestra que eu dei da última vez, dos 5 sentidos, tudo o que polui os 5 sentidos vai passar para esse bebê. Ouvir músicas mais saudáveis, alimentação saudável, impressões saudáveis, audição, né, o tato, o paladar, cuidar de tudo isso. Por quê? Se você está vendo coisas que poluem o seu ser, medos, coisas que te tragam pavor, você está colocando isso na memória celular. E ela, estando fresquinha, seu bebê vai sentir tudinho, essas emoções, na hora que você vinha ter o bebê. Então, é importante essa alimentação, por isso que é a nutrição. A mãe vai gerar o filho por 9 meses. Então, quando ela está preparando esse corpo para essa gestação, esse bebê tende a vir mais saudável. Então, é muito importante, e como também preparar, e qual o papel do pai nessa história? Falar, mas é a mãe que carrega, o que o pai tem a ver com isso, né? Tem muito a ver. Porque a mãe é a nutrição. E o pai, ele que vai trazer esse aconchego para a mãe, essa proteção, dela sentir esse amor que os pais vão gerar, através desse amor que vai gerar essa criança precisa sentir o fluxo do amor dos dois. Então, quando o pai ele demonstra esse amor, a mãe sente essa segurança no pai, ele precisa nutrir essa mãe emocionalmente e acolhê-la de tal forma que ela sinta essa segurança. Porque muitos abortos ocorrem por falta dessa segurança. Às vezes, a mãe muito quer ter o bebê e, por insegurança ou por as questões adversas do meio, ela acaba optando por não ter essa criança. E isso gera um conflito e gera uma questão muito forte para essa mulher que faz isso, no sentido de interromper a vida. Ela não interrompe só a vida daquele bebê ali que ali está, que nós vamos falar mais à frente, aí eu entro mais em detalhes nessa parte. Pode ir próximo, por gentileza. Pode mudar. Então, aí aqui nós já estamos falando, né? É importante acolher a raiva, a tristeza, a indignação, a falta. Consequência de exclusão ou falta de pertencimento. O que significa isso, né? Quando acontece, ou seja, um aborto espontâneo,
ou seja, um aborto provocado, essa mãe ela precisa acolher isso. Ela precisa, por que eu falo ela precisa? Para a própria vida dela. Então, essa raiva que ela sentiu, o que levou ela a fazer isso, ou o feto, mesmo quando é um aborto espontâneo, acolher essa dor e aceitar esse bebê, fazer esse luto, essa tristeza que vai advir desse ato ou desse acontecimento, e essa indignação ou a falta de apoio que ela teve naquele momento. Então, tudo isso, quando ela faz esse luto, ela consegue fluir na vida. Vai levar um tempo, para alguns, cada pessoa vai ter um tempo determinado para isso. Mas é muito importante você olhar para essa situação de frente e pegar toda aquela dor e colocar no coração e dar um lugar para essa criança no coração. Porque quando você opta por isso, ou acontece uma tragédia, ocorre um aborto espontâneo, e às vezes depois vai vir outros filhos, muita gente fala, não, você é nova, vai ter outros filhos. Mas a dor que quem está sentindo é a pessoa não está ouvindo o que você está falando. Ela precisa pegar aquela dor, colocar aqui e olhar para aquele bebê e falar, você teve um lugar no meu coração. Quando ela faz isso, ela não teve a rejeição. Porque quando ela rejeita aquela situação, oculta ela e não olha para ela tanto vai sofrer consequências emocionais ali na frente, quando o bebê que advém depois. Por quê? Muitas das vezes, esse bebê que vai vir depois, ele acaba honrando o bebê que se foi. Aí ele vai querer, ele vai sentir que ele precisa, ou os pais vão projetar que ele está no lugar do outro, coloca esse bebê para estar no lugar do outro e acaba vibrando isso para a criança. Isso traz um peso para essa criança. E aí traz vários problemas emocionais para essa criança. Ou a criança, inconscientemente, porque já está na memória celular daquela mãe, de tudo que ela está passando, ela vai honrar esse feto que se foi. E aí acontece de alguns amaranhamentos emocionais. E aí a mãe, muitas das vezes, ali no final tem a frase, eu sigo você, meu filho. Quando você não olha essa morte, você fica com ela em você. E muitas das vezes essa depressão vem e essa morte vai vindo no ser dessa mãe. Então, precisa limpar isso. Precisa olhar para isso. E quando você flui o amor, esse amor ele tem essa completude. Próximo, por favor. É bem extenso, eu vou andar um pouquinho mais, que é bastante. Esse assunto é bem amplo. Nós só vamos dar uma ideia aqui para vocês terem uma noção como acontece isso, né? E aproveitando esse Dia dos Pais aí, para ele olhar para isso também. O quanto é importante ele nesse processo todo. É importante viver o luto, espontâneo ou provocado, é o que nós já falamos, né? Nenhum bebê ocupa lugar do outro bebê, aquilo que eu falei. Então, não adianta os pais querer projetar, vamos ter outra criança, não vai ocupar. Você dá lugar para aquele bebê. Quando teve 2 abortos espontâneos, provocado, qualquer gestação que teve, coloca ele, inclui ele no membro da família, porque senão você tem uma rejeição ali já no seio familiar. E quando você rejeita isso, essa rejeição vai reverberar algum membro da família, que vai se sentir rejeitado e dar esse amaranhamento todo. E cada casal, ele sente de uma forma diferente. Então, nesse luto, o pai vai sentir de uma forma e a mãe de outra. É importante você, às vezes, o pai não entende esse sofrimento da mãe, ele acolher ela e ajudar ela a superar isso, ou vice-versa. Porque é um momento muito difícil e você vê que nem todo mundo vai seguir como você segue. Você tem um conhecimento, aquela pessoa tem outra, e cada um tem uma forma de lidar com os desafios que a vida nos traz. E essa compreensão ajuda a curar essa ferida. Então, é uma cumplicidade, né? A Bíblia já fala isso, né?
que é uma só carne quando você casa. Então, assim, olhar para aquele outro que é a sua parte. E esse pai, esse homem, ele quer proteger a mulher, e às vezes ele não entende esse sofrimento dela quando ocorre alguma perda de um filho, que é algo muito forte para a mulher. Então, ele ajudar nesse papel, com essa compreensão. Próximo, por favor. Pode mudar, por gentileza? Quando as mães afastam os filhos dos pais, impedem que eles possam progredir. A recusa do pai, percebemos a autoridade e como nos impor ao mundo, ficando à mercê de terceiros. O que seria isso, né? Hoje, a sociedade, nós vemos muitos divórcios, né? Ou o pai rejeitou o filho já desde o ventre. E isso é muito sério, porque algumas pessoas têm a maturidade de olhar para isso com amor. Porque toda situação que nos vem é para nos ensinar, é para nos trazer crescimento. E nós precisamos olhar com amor para isso. Porque Deus não nos dá algo que nós não possamos carregar. Nós temos que ter essa convicção e essa plenitude de Deus em nosso coração que nos traz essa possibilidade. E quando você não flui o amor em você, você deixa de fluir no filho. Então, essa separação, essa divisão, causa muitos bloqueios ali na vida dessa criança. E também da mãe, porque você interrompe o amor, tanto o pai quanto a mãe. Quando fica aquele fogo cruzado entre pai e mãe, e colocando o filho nesse amaranhado, o filho é o maior prejudicado nessa história. Os pais também vão sofrer, mas os filhos muito mais. Porque imagine essa criança, onde ela tem um amor pelos dois, e ela ficar dividida, ou numa separação, que tem aquela briga e essas questões judiciais, onde um fica colocando o outro contra o filho. O que acontece? Nessa questão, quando ocorre esse tipo de conduta, a criança vai tender a um lado, vai querer honrar, dependendo da persuasão desse pai ou dessa mãe, vai contra o outro. E ali ela ocupa o lugar de uma desses dois. Aí ocorre uma inversão de papéis. Ou o filho vai tomar o lugar do pai ou da mãe. Ou a filha, sim, vice-versa. E quando ocorre a inversão de papéis, aí ocorre esse amaranhado, que a gente chama de nó sistêmico. Por quê? Porque nós precisamos respeitar a hierarquia. Quem veio primeiro? Os pais têm esse papel de autoridade. Então, eles vieram primeiro e nós precisamos respeitar isso. E olhar para isso de forma amorosa. Os pais precisam ensinar esses filhos a olhar para isso. Independente do que aconteceu na gestação ou nesse relacionamento, a mãe precisa olhar para esse pai, ou o pai olhar para essa mãe com amor, porque foi um ato de amor. Ou normalmente deveria ser, né? Mas nós sabemos que muitas das vezes a moçada age de forma intempestiva e não deixa fluir o amor ali. Mas a vida é um ato de amor. Então, Deus só dá esse presente para quem o merece. E se você recebeu esse presente, o amor fluiu ali de alguma forma. Então, é importante você olhar para essa criança e ver ali o amor que você teve naquele momento. E esquece as outras coisas. Não fica apegado ao comportamento daquele ser. Olha o ser divino que existe dentro dele. Quando nós olhamos para as pessoas, além do que elas estão apresentando, você vai ver o fluir do amor, porque você vai ver a centelha divina dela. E é muito importante olhar para isso nessa questão que fala aqui. Por quê? Qual o papel desse pai?
Quando a mãe coloca ou exclui o papel do pai, ou a mãe solteira, o pai não tem essa presença na vida do filho, o que ele está causando para o filho? Porque a mãe é a nutrição, a mãe é que nutre essa criança. O pai é quem dá o caminho, o pai que mostra autoridade, o pai que mostra essa força para a criança. A mãe traz a vida e protege esse filho, ela dá o começo, e ela vai nutrir esse filho. E o pai dá a sequência. Então, quando a pessoa, muitas das vezes, está estagnada na vida, ou na saúde, ou profissional, ou nos relacionamentos, seja conjugais ou com os filhos, alguma questão aconteceu ali, entre pai e mãe. Então, não vem dali, essa pessoa, não, olha para trás e olha como que foi a família. E ressignifica isso. Começa a olhar para aquele que você está rejeitando, ou pai ou mãe, olhar para esse ser divino que te trouxe a luz, que você precisa ter essa gratidão no coração. Independente do que eles fizeram, eles te deram a vida, eles se propuseram a isso. Então, olhar para esse ato de amor, porque ele te trouxe a vida. E quando tem essa rejeição, ou do pai ou da mãe, na criança, ela é a maior prejudicada. Por quê? Porque o amor não flui mais ali. E como que acontece isso? Quando o amor não flui, ela vai sentir as consequências. Eu dei uma palestra outra vez e fiz um desbloqueio. Eu pedi um voluntário, um rapaz, um senhor se propôs. E ele estava com uma série de... Ele deu um relato que tinha problemas conjugais, era o 4º casamento, já tinha abrido várias empresas e falido, e não tinha um bom relacionamento com os filhos. E ele não entendia aquilo, e ele se propôs a fazer. Aí nós fizemos uma técnica lá para desbloquear. A gente trabalha com algumas técnicas, né? Não só constelação. E eu usei naquele momento de programação neurolinguística. E aí nós descobrimos ali de onde que vinha essa questão dele, de problemas. Um deles foi em todos os setores. Foi com 5 anos de idade. Esse senhor tinha 56 anos. Com 5 anos de idade, ele já bloqueou ali. Ele teve um bloqueio ali com o pai. Foi uma situação ali com o pai que bloqueou ele todo esse tempo. Imagine, quando você não olha, às vezes o pai teve um comportamento, porque nós não podemos exigir desses pais o que eles não tiveram. Então, olhar com muito carinho para isso, porque muitas das vezes eles estão tendo comportamentos que eles aprenderam. Porque, imagine, você chega um ser divino ao mundo. E esse ser ele vai se desenvolvendo conforme o meio está mostrando para ele que é. Porque a criança não sabe o que é certo e o que é errado. Ela é inocente. Quem que vai mostrar para ela o que é certo e errado é quem está criando ela. Quem está mostrando são as autoridades para ela ali, que ali estão. Então, até os 7 anos, ela vai estar formando essa personalidade. E aí, nessa formação da personalidade, ela vai ter esse arquivinho dela, de conceitos que ela vai trazer para a vida dela. Por isso que na programação nós falamos, né, Alexandre? Mapa não é território. Por quê? Cada um tem o seu. Cada um adquiriu um conhecimento. Então, a verdade minha, às vezes, não é verdade sua, não é verdade do outro. Então, nós precisamos respeitar isso nas pessoas. E quando você tem essa compreensão, você já não vai olhar mais o comportamento dessa pessoa, porque é o máximo que ela pode dar de si. E ela deu o máximo dela. Às vezes, o máximo dela é só trazer você à vida e te largar ali. Ela fez o melhor que ela podia fazer. Então, olhar com amor para isso. Quando você olha com amor para isso, você deixa fluir o amor na sua vida. Aí você deslancha. Porque você vai olhar para esse pai com amor. Você está colocando ele no seu coração. Quando você exclui ele do seu coração, já houve uma exclusão. Aí você vai sofrer as consequências tanto na sua vida, em algum setor da sua vida, ou nos seus filhos, porque ele vai honrar aquela figura que foi excluída de alguma forma. Próximo. E aí, quando alinhamos com os nossos pais, independente de quem foram, conseguimos dar vários passos adiante, que é aquilo que eu acabei de falar, né?
E aí você consegue fazer que o amor flua. E esse amor é aquele amor crístico, né? Aquele amor incondicional. É um amor que não dá para falar, você precisa sentir, você precisa viver ele. Porque o amor não se fala, você expressa, né? E o Cristo, quando ele esteve na Terra, ele mostrou esse amor para nós. Por mais que fizeram contra ele, ele teve a coragem de ir lá e morrer por nós. Porque é aquele amor, independe, os pais, é esse amor que tem que ter para os filhos. É um amor que independe do comportamento desse filho, que no caso desse exemplo que eu dei, o pai teve um comportamento ali que não condiz com o pai faria, o amor não deixou o amor fluir. E assim, ele não compreendeu que era só uma criança. E quando essa criança olha para o comportamento do pai, mesmo que o conceito dele foi errado, com amor, e vê como ele é a figura paterna, ele é o grande, você era apenas uma criança, porque muitas das vezes é quando é criança que acontecem os traumas, ele deixa o amor fluir. E ali o que acontece? Até os 7 anos, que nós falamos na antroposofia, o mundo é bom, que é o primeiro setênio, essa criança precisa sentir esse amor fluindo, essa proteção dos cuidadores. Se não tem a figura paterna, que tenha alguém que represente essa figura para ter essa força, essa autoridade, para ter essa visão do mundo, né? Tirar o pai, sequelas, a mágoa, todo sentimento envolvido nos leva ao declínio. O que ele traz? O vazio, tira o pai do posto dele, nos deixa atados, em parte, no passado. Julgamento, fluxo da família fica estagnado e não flui. E a ingratidão. Ou seja, esses 3 pontos, o vazio, o julgamento e ingratidão, eles vão deixar de fluir o amor, nós deixamos de fluir o amor em nós. Então, é muito importante nós olharmos para isso. Que você que tem um problema, seja com a sua mãe ou com o seu pai, olhar para eles com amor. Resolva esse problema. Vai lá e resolve com eles. Deixa o comportamento com eles, é deles aquele. Você só olha e seja grato pela vida que você tem, porque eles te deram a vida. Então, é salutar olhar para isso com carinho e resolver esses conflitos familiares. Você que não fala com a mamãe ou não fala com o papai, chegue neles e perdoe eles de coração. Dê um lugar para eles no seu coração. Eles precisam desse lugar para que você deixe o amor fluir na sua vida. Porque quando você coloca, se você tem essa questão dentro de você, imagine esse pai, se for com um pai, imagine esse pai, você olhando para ele de frente e falando para ele o amor que você sente e dando esse lugar para ele no coração. E falando que ele é o grande, porque ele veio na frente. Então, precisa respeitar essa hierarquia e ter respeito para essa pessoa e olhar para ela e o comportamento dela, que foi o máximo que ela podia te oferecer. E aí você coloca ele do seu lado direito, sendo o pai, pensando, você olhando para frente e olhando todos os avós, bisavós que vieram antes dele. Você honrando todas essas pessoas, porque é através delas que você chegou à vida. Então, trazer isso no coração, você é um passo à frente, como nós falamos ali atrás. E é muito importante. E a mãe, da mesma forma, a mãe no lado esquerdo também, olhar para essa mãe com amor e dar o lugar dela no seu coração. Isso você já vai desfazer alguns emaranhados da sua vida. E o amor vai fluir. E as coisas acontecem. Quando o amor flui, é você aceitar Deus em você. Quando você exclui alguém, você está excluindo Deus também. Porque Ele está em todas as pessoas, sem distinção. Seja ela boa ou não, tem ali a centelha divina, por isso que Ele está vivo. Então, Deus se expressa em todo ser humano, em todo ser vivente, né? Então, é impossível você fluir na vida sem a presença divina. E essa presença divina se dá através dos pais, porque eles foram um instrumento de Deus para trazer nós à vida.
E todos nós fomos filhos um dia, né? Próximo. Quando uma pessoa tem alguma dificuldade da vida, é o que eu já havia falado, né? Algo não foi integrado, excluído ou rejeitado inconscientemente. Acho que nós podíamos passar o videozinho, que eu acabei passando um batido, antes da gente concluir. Pode passar aquele videozinho? O vídeo do bebê. Aí está falando, ó, o bebê no primeiro ano, no primeiro mês, segundo. Aí está falando toda a formação dele. Os dedos já estão formadinhos, já tem impressão digital. No quarto você já vê até o sexo do bebê. No quinto a audição já está formada. No sexto ele já abre os olhos, já vê o reflexo da luz. E assim acontecem as conexões. O sétimo mês ele já está até bocejando dentro da barriga. E as unhas estão completamente formadas no oitavo. E no nono ele já procura chupar o dedinho. Ele já está preparando para vir ao mundo, né? Olha como é lindo isso, né? Isso é o fluir, é o desabrochar da vida. Então, assim, cada fase, o mês, ele já está preparado. No primeiro mês, o coraçãozinho já está batendo. Então, quando isso é interrompido, imagine a mãe preparando esse bebê. É um laço muito forte ali entre eles. E o pai precisa compartilhar desse momento. Estar junto ali, porque o pai também está grávido. E isso é fluir o amor. Os pais, trazer esse amor. Se ele não está conseguindo, pelo que ele trouxe de carga ali, hereditária, ele deu a vida. Olhar para esses pais com esse carinho. Tá? E aí, a mensagem que eu deixo para todos aqui, que tiverem algum conflito com os pais, filho com o pai ou com a mãe, resolva isso, para o seu bem mesmo. E aí você pode olhar para frente e seguir sua vida. Porque ali no começo nós falamos que na Bíblia também fala que os filhos são como flechas na mão do arqueiro. E os pais, até em Provérbios, fala que tem que lançar eles. Nós queremos que o filho vá longe. Até o pastor Toninho fala muito disso, né? Tem que lançar os filhos além de nós. E aí olha para isso, e os filhos os pais que estão em dificuldade, coloca o lugar da mãe, a mãe no coração e do pai no seu coração. Independente se esse pai teve algum mal com a mãe ou a mãe com o pai, coloca o amor para essa pessoa. Olha o ser divino dela, não olha o comportamento dela, para o bem da família toda. Então, dá o lugar para cada um da família. E esses filhos que não vieram, também dê lugar a eles. Às vezes é o primeiro filho, mas teve 2 perdas, então não é o primeiro filho que nasceu, é o terceiro filho. Coloque esses que se foram antes também o seu lugar no mundo. Quando você faz isso, você deixa fluir a harmonia dessa família. Tá? Então, você sabe a falta que faz um braço. Então, você também vai lembrar daquele braço como foi. Lembra dessa criança. Ela teve o seu papel. Mesmo que ela veio e se foi, ela teve alguma mensagem ali para todos da família. Deu lugar no coração a todos que estão à sua volta. É essa mensagem que eu trago e agradeço a oportunidade. Obrigada, Alexandre. Muito bom. Obrigado, Cláudio. Deus abençoe. Realmente é algo bastante interessante aqui, uma das coisas que você falou, que é o cuidar dos nossos pais. Eles foram o máximo que, às vezes, eles tinham a capacidade. Então, às vezes, a gente não entende. Então, muitas das mágoas que, porventura, você tem, muitos dos bloqueios que você tem na vida,
né, em várias áreas da sua vida, às vezes é por conta de uma mágoa de algum ente querido que você tem, um pai, às vezes como o caso citado aqui, depois de 50 e poucos anos, a pessoa acabou identificando que tinha uma mágoa lá do pai, lá de trás. Então, assim, é algo que a gente precisa refletir, que não é tão simples, mas assim, o cuidado dos nossos pais, de quem a gente ama, quem a gente guarda aquela mágoa, foi o máximo que a pessoa podia nos proporcionar, que o pai, a mãe, o avô podiam nos proporcionar naquele momento. Então, é uma excelente reflexão isso, eu acho que vale para a gente guardar, porque muitas das travas que a gente tem na nossa vida, muitas das bênçãos que a gente impede de chegar na nossa vida é por conta desses bloqueios, às vezes emocionais, que está lá há 50 anos, que acaba acarretando e bloqueando em várias áreas da nossa vida, a gente não entende o porquê que isso acontece. Se possível, feche seus olhos, vamos agradecer a Deus por mais uma bênção do trabalhador. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por essa mensagem tão abençoadora, Senhor, que fez a gente refletir, Senhor amado, sobre os bloqueios que muitas das vezes nós temos, Senhor. Muitas das vezes é mágoa, ingratidão, Senhor amado, amargura nos nossos corações por algum ente querido. E nós vimos aqui no exemplo dado, Deus, como isso pode bloquear muitas das nossas áreas da nossa vida, bloquear fazendo com que sejamos infelizes, com que não nos conectemos diretamente com o Senhor, ó Pai. Ajude-nos a entender, a identificar eventuais bloqueios que temos, ó Deus, e que o Espírito Santo nos dê força, nos ajude, nos conduza para que possamos ser libertos dessas amarras que muitas vezes nos cercam, ó Deus. Nós pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça em nome de Jesus, ó Deus. Pedimos uma bênção especial também, ó Pai, para a Luciane Menguerne, ó Deus amado, que está com dificuldade na sua empresa, meu Pai eterno, que dê estratégias a ela, Senhor, para que ela possa aumentar o faturamento da sua empresa. A Tati, ó Deus amado, o Gabriel, o Benjamin, Senhor, todas as pessoas que pediram oração nessa manhã, Deus, todos os presentes aqui, ó Deus, prepare uma bênção especial para cada um de nós, Senhor, que estamos aqui, que estamos na live, ó Deus. Nós pedimos a Tua graça, pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Uma ótima segunda-feira a todos e até a próxima segunda-feira na bênção do trabalhador. Tchau, tchau.